comentou aqui na igreja. A gente aprendeu, ó, tudo na Bíblia, tá tudo na palavra de Deus, tá? Mas antes disso a gente vai fazer uma oração para que Deus abra o nosso coração para essa história, para que a gente venha aprender com a vida de Samuel, que a gente vai aprender sobre a vida dele, ó. Ele fez decisões na vida dele, ó, que foram ótimas, você percebeu, tá? Então a gente vai orar a Deus, para que Deus abra o nosso coração, para que Ele não deixe nada e nem ninguém atrapalhar agora, na hora da história, tá? O prof vai fazer uma oração aqui em geral, vocês não precisam repetir, tá? Só fecha o olhinho, cruza a mãozinha em oração. Vou orar. Querido Deus, obrigado por esse momento, Senhor, abençoe essa história, usa as nossas vidas, Pai, para estar ensinando essas crianças, dê atenção a elas, abra o coraçãozinho delas, Senhor, que nada venha tirar a atenção delas, que o teu propósito se cumpra hoje e abençoe o restante dessa programação do Nova Kids. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, como eu disse, a gente vai aprender hoje a história de Samuel. Mas quem é Samuel? O Samuel, ele tem até livro na Bíblia. Já pensou, tipo, você abre a Bíblia, livro de Fábio, aí conta a minha história toda lá. Ou o livro do Arthur, tá lá. Conta toda a história, desde o nascimento até a velhice do Arthur. Samuel, ele tem 2 livros na Bíblia. E é muito legal. E hoje a gente vai aprender a história dele, sobre o nascimento e a infância dele. Tá. Samuel existia, mas antes de falar de Samuel, a gente precisa falar dos pais dele, né? Ele não nasceu, não foi achado no local. Ele nasceu de pais, mãe e pai. Então, existia um homem que ele era muito temente a Deus. O nome dele era Eucana. Olha o Eucana aqui, ó. Ele temia muito a Deus. Ele tinha 2 esposas, a Penina e a Ana. Olha só a família dele. E crianças, a Penina, ela tinha filhos, mas a Ana não tinha filhos. E a Penina incomodava muito a Ana por causa disso. Porque naquela época, crianças, era vergonhoso não ter filhos. E olha só o que ela fazia com a Ana. Ana, eu sou muito melhor que você. Porque eu tenho filhos, você não tem filhos. A Penina falava tudo isso e a Ana ficava muito triste. Mas ó, ela não revidava, ela não falava nada, não xingava, não ficava com raiva. Ela apenas ficava triste e orava muito a Deus para ter um filho. Porque esse era o sonho dela, ter um filho. E agora a gente pode aprender com a vida da Ana de que a gente não pode revidar as coisas quando acontecem com a gente. Se alguma pessoa faz um mal com a gente tem que orar. A gente tem 3 passinhos que a gente deve fazer. Primeiro, buscar a Deus. Como buscar a Deus, prof? Meditando, fazendo um momento com Deus e orando bastante. E o segundo é entregar para Deus em oração aquilo que está te perturbando. Orar, Deus, isso está acontecendo comigo e eu fico muito triste por causa disso. Abrir o seu coração. E o outro, ter uma pessoa com quem contar, o papai, a mamãe, explicar, papai, está acontecendo isso e isso. Aí eu estou orando a Deus e tudo mais. Então, esses são os passinhos que a gente deve fazer. Mas aí, continuando a história, a família, todo ano a família de Eucana iam para o tabernáculo. E lá, vocês aprenderam, era onde oravam a Deus, ofereciam ofertas, sacrifícios. E lá eles estavam no tabernáculo. E teve um determinado momento que a Ana, ela se ajoelhou no chão, se prostrou e começou a orar, a chorar desesperadamente, porque ela não aguentava mais as pessoas pegando no pé dela, porque ela não tinha filho. Porque as mulheres naquela época eram honradas pelos filhos que ela tinha. Então, se você tiver um filho homem, principalmente, ó, a pessoa era muito honrada. Mas quem é esse daqui? Esse é o Eli, era o sacerdote da época lá. E aí o Eli viu aquela cena. O que será que aconteceu? Vamos ver. Ih, você parece estar bêbada. Não, sacerdote, eu estou orando ao meu Senhor, pedindo por um filho. E aí, entenderam? O sacerdote viu ela no desespero, chorando, mas ela estava com o coração aberto, quebrantado para Deus, pedindo um filho. Não disse que era o sonho dela?
E aí o sacerdote achou que ela estava embriagada. E essa mulher aí está embriagada no tabernáculo, ela não se cansa de fazer isso não. Mas aí depois que a Ana explicou, o sacerdote Eli veio e abençoou a vida dela. Essa daí não é a Ana. Essa é a Ana. Mas A Penina é a que tem o cabelo marronzinho. Aí foi, o sacerdote abençoou a vida da Ana e a Ana foi para casa. E nessa oração que ela fez no tabernáculo, criança, ela fez uma promessa para Deus. Ela falou assim: Deus, se você me der um filho, eu vou oferecer ele para trabalhar no tabernáculo para você. E aí ela foi para casa e Deus, ouviu a oração dela. Deus ouve nossas orações. E no determinado tempo de Deus, porque não é o nosso tempo, tudo que a gente pede para Deus em oração, Ele vai nos dar, mas no tempo certo. No tempo certo, a Ana engravidou e ela teve um filho chamado Samuel. Olha o Samuelzinho. que fofinho. E a Ana ficou muito feliz porque Deus realizou o sonho dela. E no tempo certo, no tempo que o Samuel já sabia comer, sabia fazer as coisas sozinho, sem precisar da mãe, a Ana levou ele até a casa de Eli. Porque ela ia apresentar o Eli para o sacerdote. Ela não prometeu a Deus que ia entregar o filho dela para trabalhar para Deus? E ela estava agora, cumprindo a promessa dela. E aí o que aconteceu? Vamos ver. Sacerdote, você se lembra de mim? Sim, você é a Ana que estava orando, pedindo um filho a Deus. Aqui está o meu filho, Samuel. E aí Ana entregou Samuel para o sacerdote Eli e voltou para casa. Mas ela não voltou para casa triste, ela voltou para casa muito feliz, porque Deus tinha ouvido a oração dela. Ela tinha um filho, não tinha? E ela fez a promessa dela, ela entregou o filho dela com um sorriso no rosto, com muita alegria no coração, porque ela sabia que Deus tinha um propósito para a vida de Samuel, que ele seria um homem de Deus. E Samuel ficou lá, vivendo com Eli. E na casa de Eli, crianças, existia o Eli tinha 2 filhos, que eram o Ofni e Finéias. Só que, apesar de eles serem filhos do sacerdote Eli, que buscava a Deus, que fazia tudo para Deus, eles não faziam, eles desobedeciam a Deus, desobedeciam o pai dele, chegaram até a rir do pai dele, para você ter uma ideia, Deus não se agradava da vida deles. Mas o interessante da vida de Samuel, criança, que ele viveu lá na casa de Eli, ele viu tudo isso, todas as malcriações que os filhos deles faziam para o Eli. E mesmo assim, Samuel decidiu no coração dele não ser igual a ele. Ele sabia que ele tinha um propósito na vida dele. Então ele decidiu a fazer tudo correto, fazer exatamente os planos que Deus tinha para a vida dele. E aí ele viveu lá na casa de Eli. E crianças, a Bíblia fala que ele foi aprendendo com o sacerdote Eli, e ele começou a ensinar lá no tabernáculo. E a Bíblia fala que ele usava uma túnica de linho. E sabe quem só usava essa túnica de linho? Adivinha? Não, Samuel começou a usar depois, mas antes... Sacerdote, muito bem, João. Só o sacerdote usava aquela túnica de linho. Então ele começou a se ensinar no tabernáculo porque Deus tinha um propósito para ele. Mas por que será que ele usava essa túnica de linho? Será que ele virou sacerdote? Será que... O que aconteceu com Samuel? Será que ele ficou vivendo na casa de Eli para sempre? E a gente só vai aprender isso na próxima semana, com a continuação da história de Samuel. Mas a gente, criança, tem algumas lições para tirar da vida de Samuel. Ele decidiu ser diferente daqueles filhos do Eli. Ele decidiu no coração dele. Então, assim como Samuel, a gente deve ser igual a Samuel, fazer decisões no coração. Se tiver alguém próximo de vocês conhecem que faz